Imaginem a cena. Você chega em casa depois de um dia cansativo, acende o abajur antigo no canto da sala e todos já estão lá, a família inteira, falando baixo, trocando olhares. E no meio, no sofá, a tia Celeste, sempre sentada num canto, com o olhar calmo, o chá de camomila pronto. Mas basta ela aparecer para a energia ficar estranha. As lâmpadas piscam, o rádio chia, até o vento lá fora parece querer entrar e bagunçar tudo. Lá atrás, no armário, as fotos em preto e branco do avô parecem inclinar ligeiramente, como se quisessem fugir dali. Você dá risada, mas sente um arrepio. Porque, por mais que digamos é superstição, tem sempre aquele tio Rafael que insiste. Foi a Celeste que passou aqui embaixo. E assim começa a nossa história. Antes de mais nada, deixem eu contar de onde vem esse medo. Celeste não nasceu bruxa. Ela nasceu numa casa simples, na roça, onde as pessoas curavam ferida com ervas e faziam benzimento para afastar o mal. Dizem que, quando criança, ela salvou a vida de um bezerro que estava quase afogado num brejo. Mas isso ninguém lembra. No imaginário da família, só ficou o ato estranho de mexer com coisas esquisitas. E o sufoco começou de verdade quando ela veio morar na cidade, junto dos tios, depois que perdeu os pais num desabamento. Foi uma mudança brusca, do campo para esse casarão antigo da família. Logo começaram as histórias. Gato que sumia, água que vazava do ralo, janela que rangia no meio da noite. Tudo culpa dela, mesmo sem prova alguma. Certo dia, reunimos toda a família para comemorar o aniversário de 80 anos do vovô. Mesa grande, churrasco, suco de caju. A hora do parabéns foi um show, bolo, velhinhas. A tia Celeste chega com seu chá perfumado, servido em xícaras floridas. A tampa da chaleira cai, o bolo quase tomba, mas ela pega tudo no ar, como num passe de mágica. Viram só? Cochicha o tio Rafael. O bolo se inclinou só porque ela encostou na mesa. E pronto, plantaram um sintoma na cabeça de todo mundo. Eu me lembro de olhar para Celeste, que ficou vermelha, mas não falou nada. Guardou as xícaras, foi embora sem fazer escândalo. Depois de todo o alvoroço, depois que os parentes foram embora, o silêncio pairou na sala. Eu segui Celeste até o cantinho onde ela guarda suas velas e incensos. Vi ela abrir um livro antigo, cheio de rascunhos. Ela acendeu uma vela branca, depois outra preta. Balançou um incensário de arruda, alecrim e manjericão, e começou a rezar baixinho. Que a escuridão se dissipe, que a verdade aflore. A voz dela era suave como algodão, mas eu sentia como se o próprio ar ficasse mais leve. Ali, sem querer, eu entendi. Não era para afastar a família, era para afastar a ignorância que se instalava em cada mente. Naquela mesma semana, o tio Rafael saiu de madrugada para buscar mais carvão. Tentou ligar o carro e... nada. Motor mudo, luzes apagadas, frustração completa. Ele empurrou o carro até a rua e voltou de ônibus, todo irritado, mas jurou que foi a Celeste. De manhã, encontramos o capô levantado, uma mangueira de óleo solta. Eu mesmo chamei o mecânico. Custou R$ 20 ajeitar, mas ninguém perguntou qual foi o problema real. A culpa ficou hospedada na alma dela. Enquanto isso, o primo Pedro virava o herói da família. Ele criava eventos beneficentes, recolhia doações para a ONG Sorriso Solidário, contava no Instagram quantas vidas salvou. Nos almoços de domingo, todos elogiavam: Pedro é um exemplo. Mas Pedro andava sempre com uma pasta fechada. A gente falava é documento importante e não tinha acesso.
Até o dia em que eu esbarrei nessa pasta largada no cantinho, com extratos de doação totalmente fora da realidade. Aquilo cheirava a desvio de dinheiro. Guardei a cópia, sem ninguém notar. Depois de meses de acusações, Celeste passou a agir diferente. Em vez de se retrair, ela começou a visitar vizinhos, ajudar a regar plantas, arrumar a fiação da casa da dona Jandira, que morava sozinha. Eu acompanhei tudo, com meu gravador escondido. Ninguém protestou quando ela consertou o chuveiro do vizinho, queimado por falta de manutenção. Mas, ó surpresa, ninguém mencionou isso no almoço. Só Pedro deu um sorriso contido, daqueles de quem teme que a máscara deslize. Numa tarde, sem querer, acessei o sistema de doações da ONG do Pedro. Vi depósitos subindo e caindo sem explicação. Item R$10.000 de doação vira R$1.000 de gastos reais. Item faturas de aluguel de discurso, aluguel de equipamentos que ninguém viu. Arregalei os olhos. Esse cara é pior que novela, pensei. Gravei tudo. E então aconteceu. No dia da grande festa de Natal da família, em vez da tia Celeste, o mocinho Pedro desmaiou ao lado do presépio, pálido, envelope de cheques nas mãos. Vocês sentem o clima? A música de Natal tocando baixo, família cantando Noite Feliz, até Pedro cair. Todo mundo correu. Eu toquei o gravador. Pedro, acorda. O que foi? Ele abriu os olhos, viu o envelope e gaguejou. Não era para ninguém ver. Nesse instante, Celeste entrou, calma, de mãos dadas com a vovó Irace. A avó soltou a velha frase: a verdade sempre encontra seu caminho, mesmo que seja via velas e incenso. E jogou no meio da sala a prova, o extrato detalhado do desvio. O salão inteiro emudeceu. Eu, no meu canto, senti o peso das mentiras se desfazerem. Celeste, a vilã, sorriu pela primeira vez em meses. Um sorriso de quem foi injustiçada, mas continua de pé. Pedro, o herói, tentou explicar, mas ninguém queria ouvir. Voz trêmula, vovó Irace completou. Culpar a feiticeira foi mais fácil. Mas o veneno era outro, bem dentro do bolso desse garoto. E é assim que a família aprendeu, de forma dura, que nem sempre aquilo que dá barulho, a vela preta, o chá amargo, é o mal. Às vezes, o mal se veste de filantropia, de sorriso caridoso, de discurso bem ensaiado. Pausa dramática. Fica a lição para vocês, ouvintes do Corvejante. Antes de apontar o dedo, pare, ouça o silêncio de quem tenta ajudar e investigue os sussurros de quem parece santo. Porque o verdadeiro lobo não ruge, ele sorri. Cuidado, o veneno mais letal se oculta no antídoto que você mais deseja. Se você curtiu essa reviravolta, compartilha com a galera, deixa seu like e não esquece de se inscrever no Corvejante, porque aqui sempre tem uma sombra pronta para revelar seu segredo. Imaginem a cena. Você chega em casa depois de um dia cansativo, acende o abajur antigo no canto da sala e todos já estão lá, a família inteira, falando baixo, trocando olhares. E no meio, no sofá, a tia Celeste, sempre sentada num canto, com o olhar calmo, o chá de camomila pronto. Mas basta ela aparecer para a energia ficar estranha.
As lâmpadas piscam, o rádio chia, até o vento lá fora parece querer entrar e bagunçar tudo. Lá atrás, no armário, as fotos em preto e branco do avô parecem inclinar ligeiramente, como se quisessem fugir dali. Você dá risada, mas sente um arrepio. Porque, por mais que digamos é superstição, tem sempre aquele tio Rafael que insiste. Foi a Celeste que passou aqui embaixo. E assim começa a nossa história. Antes de mais nada, deixem eu contar de onde vem esse medo. Celeste não nasceu bruxa. Ela nasceu numa casa simples, na roça, onde as pessoas curavam ferida com ervas e faziam benzimento para afastar o mal. Dizem que, quando criança, ela salvou a vida de um bezerro que estava quase afogado num brejo. Mas isso ninguém lembra. No imaginário da família, só ficou o ato estranho de mexer com coisas esquisitas. E o sufoco começou de verdade quando ela veio morar na cidade, junto dos tios, depois que perdeu os pais num desabamento. Foi uma mudança brusca, do campo para esse casarão antigo da família. Logo começaram as histórias. Gato que sumia, água que vazava do ralo, janela que rangia no meio da noite. Tudo culpa dela, mesmo sem prova alguma. Certo dia, reunimos toda a família para comemorar o aniversário de 80 anos do vovô. Mesa grande, churrasco, suco de caju. A hora do parabéns foi um show, bolo, velhinhas. A tia Celeste chega com seu chá perfumado, servido em xícaras floridas. A tampa da chaleira cai, o bolo quase tomba, mas ela pega tudo no ar, como num passe de mágica. Viram só? Cochicha o tio Rafael. O bolo se inclinou só porque ela encostou na mesa. E pronto, plantaram o sintoma na cabeça de todo mundo. Eu me lembro de olhar para Celeste, que ficou vermelha, mas não falou nada. Guardou as xícaras, foi embora sem fazer escândalo. Depois de todo o alvoroço, depois que os parentes foram embora, o silêncio pairou na sala. Eu segui Celeste até o cantinho onde ela guarda suas velas e incensos. Vi ela abrir um livro antigo, cheio de rascunhos. Ela acendeu uma vela branca, depois outra preta. Balançou um incensário de arruda, alecrim e manjericão, e começou a rezar baixinho. Que a escuridão se dissipe, que a verdade aflore. A voz dela era suave como algodão, mas eu sentia como se o próprio ar ficasse mais leve. Ali, sem querer, eu entendi. Não era para afastar a família, era para afastar a ignorância que se instalava em cada mente. Naquela mesma semana, o tio Rafael saiu de madrugada para buscar mais carvão. Tentou ligar o carro e... nada. Motor mudo, luzes apagadas, frustração completa. Ele empurrou o carro até a rua e voltou de ônibus, todo irritado, mas jurou que foi a Celeste. De manhã, encontramos o capô levantado, uma mangueira de óleo solta. Eu mesmo chamei o mecânico. Custou R$ 20 ajeitar, mas ninguém perguntou qual foi o problema real. A culpa ficou hospedada na alma dela. Enquanto isso, o primo Pedro virava o herói da família. Ele criava eventos beneficentes, recolhia doações para a ONG Sorriso Solidário, contava no Instagram quantas vidas salvou. Nos almoços de domingo, todos elogiavam: Pedro é um exemplo. Mas Pedro andava sempre com uma pasta fechada. A gente falava é documento importante e não tinha acesso. Até o dia em que eu esbarrei nessa pasta largada no cantinho, com extratos de doação totalmente fora da realidade. Aquilo cheirava a desvio de dinheiro. Guardei a cópia, sem ninguém notar. Depois de meses de acusações, Celeste passou a agir diferente. Em vez de se retrair, ela começou a visitar vizinhos, ajudar a regar plantas, arrumar a fiação da casa da dona Jandira,
que morava sozinha. Eu acompanhei tudo, com meu gravador escondido. Ninguém protestou quando ela consertou o chuveiro do vizinho, queimado por falta de manutenção. Mas, ó surpresa, ninguém mencionou isso no almoço. Só Pedro deu um sorriso contido, daqueles de quem teme que a máscara deslize. Numa tarde, sem querer, acessei o sistema de doações da ONG do Pedro. Vi depósitos subindo e caindo sem explicação. Item R$10.000 de doação vira R$1.000 de gastos reais. Item faturas de aluguel de discurso, aluguel de equipamentos que ninguém viu. Arregalei os olhos. Esse cara é pior que novela, pensei. Gravei tudo. E então aconteceu. No dia da grande festa de Natal da família, em vez da tia Celeste, o mocinho Pedro desmaiou ao lado do presépio, pálido, envelope de cheques nas mãos. Vocês sentem o clima? A música de Natal tocando baixo, família cantando Noite Feliz, até Pedro cair. Todo mundo correu. Eu toquei o gravador. Pedro, acorda. O que foi? Ele abriu os olhos, viu o envelope e gaguejou. Não era para ninguém ver. Nesse instante, Celeste entrou, calma, de mãos dadas com a vovó Irace. A avó soltou a velha frase: a verdade sempre encontra seu caminho, mesmo que seja via velas e incenso. E jogou no meio da sala a prova, o extrato detalhado do desvio. O salão inteiro emudeceu. Eu, no meu canto, senti o peso das mentiras se desfazerem. Celeste, a vilã, sorriu pela primeira vez em meses. Um sorriso de quem foi injustiçada, mas continua de pé. Pedro, o herói, tentou explicar, mas ninguém queria ouvir. Voz trêmula, vovó Irace completou. Culpar a feiticeira foi mais fácil. Mas o veneno era outro, bem dentro do bolso desse garoto. E é assim que a família aprendeu, de forma dura, que nem sempre aquilo que dá barulho, a vela preta, o chá amargo, é o mal. Às vezes, o mal se veste de filantropia, de sorriso caridoso, de discurso bem ensaiado. Pausa dramática. Fica a lição para vocês, ouvintes do Corvejante. Antes de apontar o dedo, pare, ouça o silêncio de quem tenta ajudar e investigue os sussurros de quem parece santo. Porque o verdadeiro lobo não ruge, ele sorri. Cuidado, o veneno mais letal se oculta no antídoto que você mais deseja. Se você curtiu essa reviravolta, compartilha com a galera, deixa seu like e não esquece de se inscrever no Corvejante, porque aqui sempre tem uma sombra pronta para revelar seu segredo.